conhecimento e muita sabedoria para poder ajudar muito todos nós. Eu tenho falado bastante que quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce. E isso tem acontecido comigo, né? Eu sou muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade. Agradecer também ao meu amigo Cervela, né, que foi através de um bate-papo com ele que a gente começou a fazer isso. Eu botei um texto no WhatsApp para várias pessoas que queriam conversar naquele momento, e ele estava a fim de conversar, a gente começou a bater papo, e aí no dia 1º de abril a gente fez a nossa primeira live, e desde então eu praticamente não parei mais. Então tem dias que tem 2, né? Hoje tem uma, mas eu estou até segurando um pouco, colocando uma por dia, para que você consiga curtir mais, aproveitar mais e entender mais o propósito dessas lives. Porque não é uma live comum, né? Assim, vamos dizer, porque tem muita gente fazendo live. O objetivo dessa live é fazer com que as pessoas entendam que podem fazer coisas diferentes, né? Mesmo perante a crise, mesmo com toda a dificuldade, a gente tem a oportunidade de, com a inteligência emocional, com autoconhecimento, de fazer coisas diferentes e coisas melhores. Nos últimos dias, inclusive, entrevistei 2 pessoas, e as 2 pessoas falaram justamente isso, né? As oportunidades que existem dentro do mesmo negócio. Foi com o Ricardo Pires, ele falou muito sobre que a internet, que é o que tem hoje, né, muito vivo, e o Evandro, né, o Evandro Machado também, um foi na segunda, o outro foi na terça. Os 2 estão no YouTube e no IGTV. O do Ricardo está só no YouTube, mas o do Evandro está nos 2. Então, aproveitem, curtam bastante. Tem do professor José Luiz também, que foi bem legal. Ele participou com a gente, foi muito bom. Deu várias ideias. E assim, está ajudando todo mundo. Em cada uma das lives tem uma pessoa que fala assim: caramba, Elias, eu aprendi. Aprendi com quem está entrevistando, com o bate-papo, né, com a descontração. Inclusive incentivando pessoas que não estão acostumadas a fazer lives a participarem, é certo? Então, o objetivo dessa live é justamente esse, né, de fazer com que pessoas interajam e tenham resultados melhores. E eu tenho certeza que a minha amiga Gilmara é uma pessoa com uma energia incrível, e ela vai colocar a gente lá em cima de energia, porque ela tem muitas informações aí, muito conteúdo bom para todos nós. Não é verdade? Boa noite, Dona Gilmara. Prazer. Tá, deixa eu aumentar aqui. Público, vamos chamando, Elias, vai lá naquela setinha e vamos chamando o pessoal para participar. Vamos chamar a galera, eu convidei uma galera aí, vamos ver aqui, eu estou mandando um monte de gente aqui de novo, vamos lá. O pessoal eu acho que está com preguiça. Entrou a Martinha aí. As pessoas vão chegando. Tive que reiniciar. As pessoas vão chegando. Eu tive que reiniciar aqui. Vamos lá. Teve que reiniciar? Então, vamos lá. Sim. E agora, eu acho que está dando para escutar legal. Martina entrou. Martina, fala para mim aí se está legal, se está dando para ouvir. Dá um joinha para gente. E a turma vai chegar. Eu estou te ouvindo bem. Está me ouvindo bem? Então tá. Eu só consegui divulgar a live hoje, né? Mas tá funcionando. Fiz um stories agora chamando o pessoal. E eu tô por sua conta. Vamos falar sobre ansiedade, né? Sobre como a Fabi chegando. Oi, Fabi. Saudade de você. Como controlar, né, a ansiedade nesse período de caos, se manter no positivo. A ansiedade é um tema muito importante, é um tema que eu gosto muito, Elias, porque é algo que eu trabalhei em mim durante muito tempo, né? Então, assim, hoje eu sou muito boa em controlar a ansiedade, mas eu já fui muito ruim nisso. Você sabe o seguinte, isso é um mal do século, né? A quantidade de informações que a gente tem,
Mas no século passado, século passado, não, na década passada, não, século passado mesmo, 1900 e alguma coisa, eu, garoto, eu sofria de muita ansiedade. Muita coisa. Muita coisa. Em 2000, já em 2000, né, nesse século, em 2000 e pouco, eu tive uma crise de ansiedade. E nessa crise de ansiedade eu passei 3 horas no Barra Dora aqui, monitorado, certo? Com os meus batimentos cardíacos alterados por causa da ansiedade. Eu tinha um problema seríssimo. Eu vivia sofrendo por antecipação. E eu precisei treinar muito. Então, eu entendo bem quando você fala, né? E você deve ter vivido isso bem também, tanto que você, né, fala sobre esse assunto. Eu não falo muito, mas eu consigo dominar bem já. Já passei grandes dificuldades por causa disso. Não cheguei a ter nenhuma síndrome, né? Meu pai chegou a ter síndrome do pânico, passou um período muito ruim, mas eu não cheguei nesse ponto, não. Mas tinha todo um trauma de infância e tal, que eu trabalhei bastante, e depois na fase adulta eu precisei trabalhar, porque senão eu não estaria aqui agora com 55 anos. Já tinha ficado lá atrás, no meio do caminho. Mas é legal, esse teu tema é super pertinente, né? As pessoas hoje estão em casa, né? E a ideia justamente é essa: as pessoas estão em casa e elas muitas vezes não sabem o que fazer, ou têm medo do que fazer. E aí não faz, e aí a mente fica como? No looping, né? E a tendência desse looping, ela só, como não tem nenhum objetivo, não tem nenhuma perspectiva, é fazer o looping invertido, né? Acabar entrando no funil. Quando você tem um objetivo claro, né, você pode transformar essa energia em resultados, em dar passos largos, em ter motivação para isso. Não é verdade? Com certeza, Elias. E esse momento que a gente está vivendo, quem sobreviver a ele em relação à ansiedade, com certeza ele é um momento que pode curar, porque é na dor que a gente cura. Tem uma frase do Milton Erickson, que ele fala o seguinte: Milton Erickson, para quem não conhece, é o pai da hipnose, o pai do coach ericksoniano, que é o coach através de metáforas, que cura, é um dos processos que eu trabalho. E o Milton Erickson fala o seguinte: que no veneno sempre estará o antídoto. Então, aonde está a sua maior dor, aonde está aquele problema, ele também vai ter a solução, tá? Então, eu trouxe para a gente, ô Elias, eu quero trabalhar com o pessoal que está aí, quais são as características, quais são os hábitos do ansioso, tá? Então, o ansioso, a pessoa que ela tem a característica de ser ansiosa naturalmente, ela está sofrendo mais nesse momento. E como sair disso nesse momento, como mudar o foco nesse momento? Ô Elias, a gente vê em muitos livros, né, muita coisa, em muitos cursos, em coisas que a gente vai estudando, que as pessoas falam assim: o pensamento, né, a crença, aquilo que eu acredito, vai me gerar um sentimento, vai me gerar uma ação e vai me gerar um resultado. Isso é muito comum, né? Cada um fala de uma forma, mas é falado. Mas ninguém vira e fala assim: como eu trabalho o meu pensamento? Como eu mudo o meu pensamento? Né? Isso é importante. E existe um ciclo. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: quais os resultados? Se eu ainda não tenho, eu preciso ter um resultado positivo. Se eu ainda não tenho um resultado na minha vida para mudar o meu pensamento, porque você muda o pensamento através do resultado e você muda o resultado no pensamento. Se eu não tenho, vamos modelar. Ontem... Deu uma falhada. Falhou um pouco para mim aqui. Aí, voltando. Para mudar, né, o seu pensamento, você modela quem são as pessoas que já alcançaram aquele resultado que você fez. Ontem, nós tivemos uma mentoria no meu grupo de Mastermind com o Leandro. Né? O Leandro que foi meu mentor, seu também, o Leandro Marcondes. E ele falou uma coisa que ele gravou, eu falei assim: eu preciso falar isso para as pessoas. Aquilo que você, tá, precisa, que é o seu maior medo, aquilo que você tem dificuldade, aquilo que você precisa desenvolver, vai estudar sobre aquilo. E aí eu falei assim: gente, mas foi isso que eu fiz. Porque eu fui uma pessoa que a minha inteligência emocional era muito ruim, era
baixa. E aí eu fui estudando sobre inteligência emocional, sobre controle emocional. E aí vem a questão da ansiedade, um monte de questões. Elias, nós estamos com o seu público aqui, eu vou repetir a minha história, se você me permitir, para as pessoas... Sim, isso, eu ia falar. Eu estou me antecipando com a pergunta, né? Não, mas é isso que eu ia falar. O pessoal foi chegando aí, legal, bacana. Então, assim, a Gilmara... A Tina falou, é modelar o pensamento de quem faz dar certo aquilo que você fala. Exatamente isso, Tina. Esse é o legal... O legal, Gilmara, é o seguinte, as pessoas que não te conhecem, né, é interessante se apresentar um pouquinho mesmo, porque o assunto é tão importante, né, tão... nesse momento ele cai tão bem que a gente já começou a conversar, já entrou no assunto, né? E muitas vezes as pessoas nem te conhecem, então é legal você, quem é, onde você de Juiz de Fora, um lugar assim lindo, maravilhoso, gosto muito. Conta um pouquinho mais aí da tua história, como é que você se tornou uma especialista? Então, deu uma cortadinha aqui, mas acho que chegou para o pessoal. Meu nome é Gilmara Rocha, eu sou palestrante, eu sou treinadora, eu sou coach, especialista em inteligência emocional, principalmente para empreendedores, tá? Que foi a minha dor. Eu gosto de contar, assim, para a pessoa entender o que eu faço, a partir de 2016, 7 de setembro de 2016. Eu pesava 123 quilos e eu tinha todos os problemas que um obeso pode ter de saúde física e emocional. Então, eu tive síndrome do pânico, eu tive depressão, e eu falo que eu estava presa numa gaiola emocional, que é quando você tem medo do sucesso, medo do fracasso, medo do que vai acontecer, você vive em insegurança, você não tem autoconfiança. E no dia 7 de setembro, a minha menina, ela tinha 3 aninhos, hoje ela tem 7. Ela tinha 3 aninhos. Falhando, né? Pessoal, tá falhando é o da Gilmara ou é o meu, né? Só para a gente confirmar que tá dando uma falhada aí. Rogério, o Evandro. Tá falhando um pouco. Eu não sei se é a minha conexão ou se é a sua. Vocês estão ouvindo bem? Enquanto a gente melhora a nossa comunicação, se vocês puderem convidar outras pessoas, vai ser bem legal para as pessoas virem participar com a gente, vai ser muito bacana. Né? É o da Gil. O Gilmara, o seu está falhando. Deixa ela voltar aqui para ela. Gil, é o seu que está falhando. A sua internet está picotando aí. A Martina está... Bom, pessoal... Só um minutinho, preciso acender a luz aqui, que eu estou mudando de ambiente. Deixa eu conferir a internet. Ui, acendi a luz nada. Só um minuto, Elias. Tranquilo. Pessoal, seguinte. Então é o seguinte, convida a galera que vocês queiram que participe com a gente. Se você bota um coraçãozinho aí, o coração dá muita emoção pra gente, dá mais energia, é bem legal. Convida aí, o coração sempre funciona, né? Enquanto a gente se prepara aqui, agora eu acho que ficou melhor. Ficou bem melhor agora. Então vamos lá. Pode ter sido meu sinal. Aqui, mega, mas pode ser que estava fechado lá no consultório. Então, eu estava comentando com vocês. No dia 7 de setembro de 2016, a Nanda tinha 3 aninhos, minha filha, pegou o celular, jogou longe, gritou, Sapori não, mamãe. Que a minha empresa, na época, eu tinha 2 pizzarias, uma lan house, e eu cuidava de tudo sozinha, porque eu fui fazer isso, tentar ser Mulher Maravilha, para o meu marido fazer uma faculdade. E aí, ela jogou o celular e aquilo foi um pedido de socorro, mas eu acho que era um pedido de socorro meu. E doeu muito, porque uma semana antes, eu tinha chegado no 3º andar da minha casa para pular. Porque eu estava com a empresa fechando em mais de 20 mil negativo mês. Só para você ter ideia, Elias, você já veio na minha casa. Se eu vendesse a minha casa naquele momento, eu conseguiria sobreviver talvez por uns 10 anos. E a minha mente era tão pequena que ela não enxergava isso. Eu não tinha uma inteligência emocional para enxergar isso. Então, muitas vezes a gente julga. Será que a pessoa não está vendo que ela pode fazer diferente? Não, quando você está ali, pequenininho, é muito difícil. E aí, eu passei por um processo de coaching. Naquele dia, escrevi uma carta.
com tudo que eu não queria mais para minha vida. Passei por um processo de coaching 15 dias depois. Depois eu entrei e comecei a fazer treinamento. Foi através de um dos treinamentos que eu conheci o Elias. E eu investi muito em treinamento, principalmente desenvolvimento pessoal e negócios, para minha vida. É por isso que hoje eu faço o que eu faço. Eu tenho até uma mentorada, ela deve estar chegando aí, a Flávia. E a Flávia Gomes, ela foi minha primeira psicóloga. E outro dia eu falei assim, Flávia, se eu conseguir, você consegue. Aí ela fala assim, eu sei, Gilmara, exatamente porque eu sei como você era, é que eu sou sua cliente hoje. E aí eu escrevi o livro, que está aqui, que é a Gaiola Emocional, que é como você se libertar, né? Como você encontrar a liberdade que sempre teve dentro de você. Então, o livro, eu acho que ele nunca foi tão vendido como está sendo nesse período. Muita gente me ligando, pedindo livro, estou encaminhando, mandando pelo correio, porque é o que as pessoas estão precisando, Elias. Então, essa é a Gilmara. Eu te agradeço pelo convite, tá? De estar aqui falando para o seu público. Também agradeço bastante. Então é o seguinte, falando de... Hã? Pode falar. Não, eu também te agradeço bastante também, porque você, né, nas correrias, a gente acaba tendo muitos compromissos, mesmo em casa, né, teoricamente em casa, mas a gente sempre busca alguma coisa a fazer, então obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo também. Tá? Deixado a princesa, né, e o rei de lado um pouquinho. Manda um abraço para todos eles aí. O rei está na sacola, porque nesse período aí, né, ele teve que assumir mais, estar mais presente. E a princesa está aqui no sofá. Obrigada. Legal. Então, o que você tem para nos ajudar aí a controlar a ansiedade? Ou você acha que a gente consegue acabar com a ansiedade? Não, isso não. Acabar, não. A gente tem que ter um controle. Na verdade, Elias, o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento, eu falo que é algo que precisa ser trabalhado constantemente. Eu falo que é o seguinte, quando você entra nesse mundo de se desenvolver pessoalmente, é permanente. Por isso que às vezes a pessoa ela está fazendo um processo, ela termina um processo e fala assim, ai, quando eu estava ali não deu certo. Não deu porque você abandonou, entendeu? Você não está olhando para dentro de você. Então, olhar para dentro de você e se desenvolver, nós somos seres em evolução. Então, evoluir é constante. Não adianta falar, eu evoluí até aqui e agora eu não vou buscar mais. Tem que fazer essa busca constante. Eu trouxe aqui algumas características do ansioso. Será que você é ansioso, Elias? Já falei para você, né? Eu já fui bastante. Ó, você já viu que já me movimentei na cadeira aqui umas 3 vezes. Então, isso é um bom sinal. Ou não, né? O ansioso, ele tem 3 hábitos, tá? Que descreve ele muito bem. Eu vou falar para vocês. E quem for ansioso aí, tiver dentro desses hábitos, fala para mim, olha, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho os 3, tá? Vai falando aí pra gente, a gente vai acompanhando. Bom, um dos hábitos do ansioso é o perfeccionismo, tá? Ele tem um medo de não ser bom o suficiente. E ele vive buscando o quê? Reconhecimento. Então, é um hábito o perfeccionismo. Ele, em busca do reconhecimento, ele fica com medo de não ser bom o suficiente. Nunca tá bom. E isso vai trazendo a ansiedade. Uma outra característica do ansioso, tá? É focar em problemas que não existem. Tem um estudo, Elias, que diz o seguinte, 10% do que acontece realmente está acontecendo. 90% a gente cria. E eu vou te falar que o brasileiro, isso é pesquisa, tá? Tudo que eu falo para vocês, gente, é baseado em estudo. O brasileiro, ele é especialista nisso. E eu falo que ele cria novela mexicana. Sabe aquelas novelas que passam no SBT? Nada contra o SBT, tá, gente? Mas aquelas novelas que passam no SBT que você sofre. Então, ele cria novelas mexicanas.
Fala para mim aqui, quantas coisas, quantos problemas já aconteceu na sua vida que, na verdade, depois que passou, você viu que aconteceu só na sua cabeça. A gente cria. Comigo já aconteceu várias vezes. Comigo também, nesse momento mesmo que eu te falei lá do meu fundo do poço, eu criei um monte de coisa. E agora, no atual momento, e a gente falando de situação do caos, no atual momento, as pessoas estão criando muito. E aí tá complicado, porque é muito fake news, é muita coisa. Eu tenho uma amiga médica que ela falou, Gil, tem muita gente morrendo de infarto, de AVC, e as pessoas não vão no hospital por conta, né, do medo do Covid, e aí morre de outra coisa. Porque o que a mente dela está fazendo, você sabe disso, a nossa mente, ela funciona como uma mãezinha protetora, e ela vai tentando proteger a gente. Se eu tenho uma filha, se a minha filha for sair agora, eu vou ficar preocupada com o agasalho, com a roupa, e hoje em dia com a máscara, né? Então nós nos protegemos. E a nossa mente, ela foi criada para sobrevivência, para nos proteger. Então, quando você liga a TV, começa a ver notícias, e a TV só foca em notícia, é difícil você ver notícia ruim, é complicado. Então vai buscar informações certas. Viu que pode ser fake news, não passa uma informação sem olhar. Se não passa informação que não é boa, gente, para que para mim amedrontar o outro porque você sentiu medo daquilo? Vai verificar. Então, muito cuidado com a criação de novela. Então, nós falamos do perfeccionismo, nós falamos da criação de problemas que não existem. E o terceiro, ele tem uma necessidade do imediato. Ele corre contra o tempo. Ele tem uma autocobrança muito grande. Quantos negócios, Elias? Você que é um cara experiente, você que é um consultor, principalmente de negócios, né? Especialista em finanças, em gestão estratégica, diz para mim, quantos negócios você já perdeu ou viu mentorados seus, né? Clientes seus, perder porque não para pensar, acha que a decisão tem que ser naquele momento. O ansioso, ele tem isso, ele quer resolver no imediato. Não precisa ir muito longe. A geração mais nova que eu um pouquinho, você tem 3 filhas, né? Você sabe disso. A geração mais nova que eu um pouquinho, algumas pessoas da minha idade, elas querem tudo para ontem. A minha filha, né, quer tudo para ontem. Eu lembro quando eu fui concursada durante 8 anos, e eu estava com um juiz que era diretor jurídico da empresa que eu trabalhava, que eu era concursada, e eu admirava ele muito, um cara muito bacana. E aí a gente estava tentando ver um processo, eu trabalhava com licitações, eu era pregoeira. E a gente estava tentando analisar um processo, olhar lá no fórum como estava. E a internet travou. Aí, de repente, ele começou a rir. Aí eu falei, você tá rindo? Eu tô rindo sozinho, né? Eu me conta para eu rir também. Aí ele falou assim, Gilmara, antigamente, para eu ter um acesso a um processo, demorava 3 meses. Eu fazia o pedido até o processo chegar na minha mesa, demorava 3 meses. Hoje, a gente tá aqui ansioso, tenso, porque a internet deu problema e a gente talvez vai demorar meia hora ou deixar para amanhã para ter acesso ao processo. E eu acho que tudo que está acontecendo nesse momento, Elias, faz a gente pensar sobre isso. Muita coisa que era para ontem deixou de ser. Deixou de ser. Você, muito certo. Eu posso claro. Comentar um pouco se... É o seguinte, quando você fala do perfeccionismo, né, é interessante que o perfeccionismo ele vai gerando uma ansiedade e ele, depois disso, ele acaba trazendo doenças mesmo. Porque a pessoa acaba ficando muito estressada porque ninguém faz igual a ela e ninguém vai fazer. E eu conheço muitos empresários que não têm um negócio em que vivencia, aproveita do negócio que ele tem, porque ele usa aquela frase, né, que o olho do boi engorda com o olho do dono. Só que
isso funciona de uma forma lá atrás. Hoje ainda funciona, mas não necessariamente você com a barriga no balcão. Porque você tem, se você tiver uma boa gestão do negócio, os controles certos, você consegue ter o controle do teu negócio. Só o que acontece, que eu vejo, é que as pessoas querem que o funcionário faça igualzinho a ele. Não é que dê o resultado que ele quer, e sim faça igual. E ninguém vai fazer igual. Então, essa parte perfeccionista, para quem é empresário, e em casa também, né? Eu já vivenciei aqui em casa, tinha uma pessoa que era muito perfeccionista e que ela ia no detalhe em tudo. Ou seja, ela se estressava porque ninguém acompanhava o raciocínio dela e estressava todo mundo porque o ambiente não ficava bom justamente por causa dos detalhes. E quando você fala outra coisa que eu queria falar, que você falou do correr contra o tempo, hoje realmente, né, a população tem essa dificuldade. São muitas informações, por exemplo, o que está acontecendo agora. Junto com a gente, tem milhares ou milhões de lives ao mesmo tempo. E as pessoas estão pegando muitas informações. Só que é o seguinte, elas estão pegando essas informações e estão colocando isso em prática. E aí, quando não coloca em prática, o que acontece? Fica, né, no loop. E aí, aqui você quer as coisas, tem conteúdo. Elas estão tendo um conceito que eu adorei a expressão esses dias, uma obesidade mental. Isso aí. Muita informação e educação. E fazendo isso, o que acontece? Acha que as coisas podem acontecer muito rápido. E aí elas deixam de viver o processo. Você está falando do processo. O tempo de amadurecimento do negócio. É a mesma coisa, né? Assim, você queria uma coisa muito rápido sem passar por um processo. Como você aprendeu a andar? Só pegar alguns exemplos. Andar, caminhar, você passou por um processo. Andar de bicicleta, você passou por um processo. Dirigir, você passou por um processo. Para você casar, você passou por um processo. Você nascer, passou por um processo. Então, não é porque você tem todas as informações que você vai chegar e você consegue ter um resultado muito rápido de uma hora para outra. Só que essa galera, essa população, da sua filha, das minhas filhas, com tantas informações que elas têm, elas começam a não ter essa sensibilidade. Não é verdade? É verdade. Você fez eu lembrar de uma história que talvez você conheça, que é a história do bambu chinês. A história do bambu chinês é a seguinte: você planta o bambu chinês hoje, e aí passado um mês, nem sinal da planta. Passado 2 meses, nem sinal da planta. Aí passa 3 meses, 6 meses, e nem sinal da planta. E passa 1 ano, passa 2, passa 3. Aí você já desistiu do bambu, né? Quando chega 5 anos, gente, guarda isso, 5 anos, em apenas 7 semanas, o bambu, não, 6 semanas, se eu não lembro, é por aí. O bambu, ele cresce 27 metros de altura. Aí você se pergunta assim, o que o bambu estava fazendo nesse tempo todo? Criando raízes. E aí o que você está falando é exatamente isso. As pessoas, elas não estão criando raízes. Vou agradecer aí, olha, a Recriar Consultoria Online, a Márcia que entrou agora, porque ela é uma mentora minha desde 2013 e ela fez eu enxergar isso. Ela me ajudou a controlar essa ansiedade e a me mostrar que é um processo, não é do dia para a noite. E a gente vai, o desenvolvimento pessoal, ele tem que ser permanente. Então, voltando, Elias, outras características do ansioso, sempre pensando no que vai fazer, ele está focado no futuro. Isso vai gerando o quê? Aflição, medo, insegurança. Então, você joga as informações para a mente. É muito sério quando você joga a informação para a mente em relação a um assunto, e aí o corpo se prepara. Então, vamos lá, tem a notícia do Covid. O isolamento, você começa a ver coisa ruim, etc. Você joga essa informação para a mente, o corpo ele se prepara para aquela situação. Só que aquilo ainda não é o momento. Aí você fica desgastado, porque o quê? O cérebro, ele prepara para fazer a partir do momento que você vem com a informação.
aquele projeto que você quer realizar e de repente você desiste e ele não foi para frente? Sabe o que que é? Você trouxe muita informação, seu cérebro para ele já aconteceu. Isso é muito sério, essa questão da ansiedade. O ansioso, ele não fica parado. Ele não vive o agora. Você falando isso é muito sério. E eu já vi e acontecer, e você deve ter visto também, acontece muito com o pessoal do marketing multinível. Né? Uhum. Se você vê o pessoal do marketing multinível, assim, eles não tem nada contra, acredito que é o melhor, é um meio mais democrático de se ganhar dinheiro, mas eles trabalham muito forte o futuro, faz a pessoa, vai lá, você vai ter, você vai conseguir, você pode, legal, mas esquecem de trabalhar o presente. E aí o que acontece? A pessoa começa a viver lá o futuro, como você falou, e assim, o resultado está no futuro, não está no presente, porque ela acredita que vai acontecer lá no futuro. É a mesma coisa que você fala assim, eu vou ter muito dinheiro, mas não vai fazer nada agora. O que eu vou fazer agora para conseguir ter o dinheiro que eu quero? Esse dinheiro que eu estou pensando. Porque pagar o preço, né, do processo de 1, 3, 5, 10 anos, as pessoas não querem, e aí ficam vivendo só lá eu quero ser lá na frente, sem antes fazer. E aí acaba, né, gerando uma expectativa maior ainda dessa ansiedade. Só para poder você continuar, o Leandro Vision falou assim, para ter resultados diferentes é preciso fazer diferente, dentro e fora da empresa. Com certeza, Leandro. Não tem como você ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não é isso, Gil? Exatamente. Então, pode seguir, por favor, Gil. Exatamente isso que você falou. É preciso sair da zona de conforto. Eu conversei hoje numa sessão com uma cliente, eu até contei uma história muito engraçada sobre a zona de conforto, né? Você só cresce. E eu virei para ela e falei assim, você quer ver uma coisa que traz muito isso? Eu tenho um cachorro, na verdade eu tenho 2 cachorros, eu tenho uma Shih Tzu e tenho um labrador. E aí quando a gente vai ver filme, a gente senta todo mundo no sofá e ele deita no chão, no tapete ali, e ele fica. Só que tem dias que ele tá muito peidorreiro. Muito peidorreiro. E aí o peido dele é muito fedorento. E eu vou contar essa história porque eu gosto de historinhas, porque isso a gente não esquece. E aí, às vezes, a gente tá ali, tô no conforto, debaixo da coberta, vendo o filme, e a gente fica ali sentindo o cheiro do pum do cachorro, porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto, andar 4, 5 passos, abrir a porta e pôr ele para fora. E as pessoas fazem isso. Elas não querem sair da zona de conforto. Elas preferem. Gente, todas as vezes que você tiver que ter uma ação, que você for sair da zona de conforto, lembra-se disso. Lembra-se do Miguel, o cachorro labrador da Gilmara, que ela fica lá sentindo o cheiro porque ela não quer sair da zona de conforto e abrir a porta. É verdade, Elias. Porque você já está acostumado com aquilo. Você acaba acostumando com o cheiro do pum do cachorro. E às vezes isso é também na nossa vida. Eu sei que é engraçado o que eu estou falando, mas é para você guardar o que é na sua vida que você precisa sair da zona de conforto. E agora, esse momento que a gente está vivendo, é exatamente isso. Eu tive que sair da zona de conforto. Vou te contar o que aconteceu comigo no dia que eu fiquei sabendo do isolamento. Primeiro momento. Aí começou um cliente, eu atendo metade presencial, metade online. Aí começou um cliente, Gil, não vou desmarcar o presencial. Eu falei, não, gente, vamos fazer online. Mas muita gente não queria, por causa que gosta do contato. Aí na minha mente veio, meu Deus, como que eu vou fazer? Ai, meu Deus, como que eu vou receber? Eu tenho treinamentos, né? Então tem pagamentos para frente para receber. E aí eu criei aquilo ali. Durou um dia. Eu falei assim, calma, peraí. Tu tem metade dos clientes online. Vamos focar no online. Então, assim, aquilo que a minha agenda tinha ficado na metade, demorou 30 dias, agora já está com a agenda cheia de novo. Você está entendendo? Porque eu tive que sair da zona de conforto. E não todos nós temos. Você, Elias, trabalha com consultoria, mas você tem que trabalhar você. A gente não consegue levar o outro aonde a gente ainda não foi. Se a pessoa virar para mim e falar assim, Gil, eu quero te contratar porque eu quero um coach financeiro, uma pessoa para analisar planilha, ver estrategicamente. Eu vou falar assim, eu vou te indicar outra pessoa, mas isso eu não faço. Porque
porque isso meu é delegado. Agora, não, Gil, eu preciso controlar a ansiedade, eu preciso ter mais inteligência nas minhas decisões, eu preciso melhorar o meu relacionamento amoroso. Eu vou ajudar nisso tudo, porque são coisas que eu superei, são coisas que eu fiz. E o ansioso tem isso, ele fica se cobrando. Ele quer ser perfeito em tudo. Gente, perfeição não existe. Eu tentei ser Mulher Maravilha. O que eu consegui com isso? Uma dívida de quase R$500 mil na época. O que eu consegui com isso? Chegar aos 123 quilos. Não adianta. Eu tentei dar conta de 3 lojas, criança e casa. Não dá. Então, assume. Eu trouxe aqui, Elias, eu vou deixar você falar um pouquinho, mas eu trouxe aqui algumas dicas para o pessoal poder controlar essa ansiedade, tá? E focar no positivo. Pô, legal, legal. Você está falando aí, eu lembrei o seguinte, porque na realidade, um pouco de cada coisa que a gente acaba tendo e realmente precisa fazer diferente. Quando eu tomei a decisão de começar a fazer lives, foi justamente, falei logo no início, porque foi a hora que eu falei assim, caramba, o que eu preciso fazer? Eu preciso me reinventar. Meus clientes já eram todos físicos. E muita gente conhece o Elias, sabe quem é o Elias, por quê? Por causa do NMI, porque é um cara gente boa, né? É um bom profissional. Mas pouca gente conhecia o Elias como conhece agora, o conteúdo que o Elias tem, a habilidade de falar com as pessoas. E eu falei assim, cara, é a hora de eu me apresentar, começar a fazer isso. E foi justamente o que eu comecei a fazer. E isso já mudou consideravelmente. E mudou ao ponto de estarem surgindo várias oportunidades de negócio em que eu estou tendo que filtrar, porque senão a gente acaba fazendo tudo ao mesmo tempo. E quando você fala do perfeccionismo, não sei se você passou por isso, mas eu tinha um problema sério que mesmo quando eu estava ali enrolado, no fundo do poço, as pessoas queriam me ajudar, eu falava assim, não, pode deixar, pô, tá tranquilo, pô, eu dou meu jeito, pode deixar. Ou seja, as pessoas querendo me ajudar e eu achava que conseguia sair sozinho. E sofrendo pra caramba porque não estendia a mão. E esse é um momento que muitas pessoas devem estar passando por isso também. Não é verdade? As pessoas não pedem ajuda. Às vezes a ajuda está no seu... Olha só que coisa incongruente. As pessoas não pedem ajuda e é natural do ser humano querer ajudar. Se você me manda, assim, uma mensagem, amiga, preciso da sua ajuda, gente, no mesmo instante que você tiver a oportunidade, você responde a mensagem, como posso te ajudar? É natural, sabe? Do ser humano isso. Só que a gente não pede. E às vezes a gente fica ali, gente, Elias, até para você mesmo, se eu tivesse para tirar ajuda lá, na época eu estava lá, eu não te conhecia ainda, né? Eu te conheci logo na minha turbulência. Teria me ajudado, é natural do ser humano isso, só que a gente não pede ajuda. E uma outra coisa, Elias, que a internet, a gente ir para a internet, a gente pode ajudar mais pessoas. Às vezes é egoísmo nosso, claro que inconsciente, né? É egoísmo Sim. nosso não partir para ajudar mais pessoas. É verdade, é verdade. Hoje, Aí está ligado eu vejo, desculpa, é porque eu vejo que está ligado ao ego, né? Que acaba fazendo com que você tenha uma arrogância e sem perceber. É uma coisa realmente inconsciente. Porque quando talvez a pessoa quer por ajudar, você fala que não. Isso, Então, aí o que acontece? Olha, Você hoje acaba eu sendo tive arrogante e fala assim, não preciso, eu preciso, mas não preciso. Hoje eu atendi 4 clientes e ainda tem uma depois de você, 9 horas. O que acontece? 2 de Juiz de Fora, uma de Brasília e uma de BH. E aí? Isso. Eu poderia estar atendendo Brasília e BH se não fosse online? Então, assim, poxa, eu estaria sendo egoísta se eu não partir para isso. Né? E tem que tomar muito cuidado para não partir se frustrar, porque eu vou lançar isso, aquilo. Gente, começa com o pé no chão, começa com um bambu chinês. Começa com o bambu chinês. Então, eu fico criando a historinha. Então, aí, eu acredito, eu quero que vocês me falem, a Martina está acompanhando desde o início. Martina, e aí, tu é
é ansiosa ou não é? Você tem as características do ansioso? Me diz aí, gente. Aí o professor está falando, é nessa situação que estamos passando, previmos ligar para os nossos amigos, como vocês estão? Faz uma ligação. Está sendo egoísta. Se você está melhor. Comida, gente, às vezes é comida. Eu passei fome, não tinha coragem de falar para ninguém. Sim, eu não tinha coragem, Elias, se eu tivesse inteligência emocional naquele momento, eu tinha fechado a loja quando começou a tá. Eu sei que você é ansiosa, né? É, eu teria fechado a loja naquele momento. Eu teria evitado talvez 300 mil de prejuízo. Só que o meu ego, o medo do que os outros vão pensar, hoje eu não faço mais isso, né? Então, nas dicas de controle da ansiedade, eu vou estar falando aqui. Alá, Martina, eu estou praticando viver em paz e no presente. Então, olha só, comece a dar suas dicas, que a gente já está com 42 minutos. Então, eu vou dar dicas. Gente, isso vale muito. Que eu vou falar, tá? Então, vamos lá. Controle os seus pensamentos. E aí a gente falou no início. Como que eu controlo os meus pensamentos? Mudando o foco. Pensamento, crença gera sentimento, que gera minha ação, que gera meu resultado.
Quando eu mudo um resultado, tá? Eu vou lá e mudo meu pensamento. Mas eu ainda não tenho um resultado. Então, modele alguém que tem o resultado que você quer para entender como aquela pessoa pensa e você fala. Começar a acreditar que pode ser essa mudança. Agora, a dica que eu mais gosto. A ansiedade, o medo, a angústia, ela acontece, isso tudo existe porque ou você está focado no passado, aí você tem traumas e coisas que aconteceu com você. Ou você está focado no futuro. Quando você se traz para o momento presente, isso acaba. Agora, nesse minuto, você está dentro dessa live, você tem motivo para ter medo. Você está dentro da sua casa, no seu aconchego. Não tem. Só que aí você fica criando lá no futuro, ano passado, uma dica. 2 minutos de frente para o espelho. Eu lembro do dia que eu outro dia assisti uma reportagem da Ivete Sangalo e ela falando que até hoje ela tem frio na barriga na hora de no palco. Então se traga para o presente. Vai lá no espelho e fica 2 minutos. Eu não entro numa live, numa palestra. Até às vezes num atendimento. Sem ficar 2 minutos no espelho. Eu e o Elias, a gente já fez treinamento.
de ficar 1 hora, zoinho com zoinho. Para se trazer para o presente. Então é a questão de exercício, né? A meditação, ela faz você conectar-se com si mesmo. Então, tem muita meditação guiada. Se precisar, entra aí. Pede, Gil, manda um transe seu, uma gravação. Eu mando sobre para meditar, para trazer para si. Eu não consegui, não imaginei que eu ia conseguir meditar e viver. O que eu vivo hoje, de não ficar dia sem fazer uma meditação. Então, se você tem dificuldade, começa com as meditações guiadas. Fica mais fácil do que ser sozinho. Essa aqui, Elias, talvez seja a melhor de todas as dicas. É se tornar vulnerável. Assume que você pode errar. Assume os erros. Assume a sua essência. Liga foda-se que os outros vão pensar. Ele eu gosto de um exemplo, eu adoro essas metáforas doidas, né? Pode falar?
Depois eu tenho um negócio para falar para você. Eu Não, porque o amo ele. professor colocou aqui, a gente fez live na segunda-feira, e aí ele falou assim, ó, Elias, na minha live, que foi a primeira live, ele estava tremendo. Aí você está falando aí, ele identificou, né? Foda-se. Desculpa, né? Mas, O maior desculpa, medo do francês. ser humano, o maior medo do ser humano é falar em público, não é morrer. É o maior medo do ser humano falar em público. Depois que morrer. Então, se permita errar, que essa vulnerabilidade seja a sua verdade. Eu gosto de um exemplo. Churo, porque essas coisas de besteira ninguém esquece. Ninguém vai esquecer do peido do Miguel. Vamos lá. Se eu virar para você e falar assim, oi, Elias, se chegar para você um boato de uma faz programa. A Gilmar é PUTA. Tá? Aí chegou com essa fofoca. Se eu chego para você e virar falo assim, sabia que eu estou fazendo programa? Portanto, você vai fazer alguma coisa contra mim? Não, eu fui a minha verdade. Eu fui vulnerável. Então, assim, essa que é a questão. É que as pessoas colocam uma máscara para mostrar aquilo que elas não são. E aí,
cria toda uma ansiedade, porque você cria uma ansiedade para manter algo que você não é. Aí vai. Lá no início, né? Quando você fala do perfil. Perfeccionismo. Bota lá no início. Muda o Fica foco. preocupado, ele não é. Ah, eu não quero errar, eu sou perfeitinho. Isso, Eu e aí, tentei ser perfeita. Eu não
consegui. Não tem. Eu tentei, não consegui. Nunca ninguém vai conseguir. Talvez a pessoa que esteve mais próxima ou foi perfeita no mundo foi crucificada. Eu acho que aqui a maioria das pessoas são cristãs, foi crucificado. E aí você vai ficar tentando?
Então, resumindo, mantenha-se no presente. Na presença. Conecte-se consigo mesmo. Seja vulnerável, seja sua essência e, por último, muda o foco. Aquilo que você foca cresce. Como eu mudo o foco? Como eu mudo meu pensamento? Modela. Gente, a gente nunca teve tanta informação como está vivendo. Hoje. E aquilo que eu te falei, que eu falei, de ontem, aquilo que você
você precisa desenvolver, vai estudar. Sobre aquilo. Então, eu preciso trabalhar. O medo em mim, vai estudar como as pessoas. Superam o medo. Eu preciso trabalhar essa. Vai estudar sobre. Esse tema que não tem. Então, meu amigo, eu espero ter ajudado seu público aí. Minha turma que está aí, segue o Elias Lima. Especialista. Quem não me segue, também @JumaraRochaOficial. Isso, gente, tá junto. A gente tem que fazer diferente. Eu tinha um tipo de pacote de mentoria, de coach e tal. Eu tô com 3 para atender todo mundo que precisa. E nesse momento eu sei que o meu trabalho talvez seja uma coisa muito essencial. Talvez não, tenho certeza que a pessoa vai precisar é trabalhar a mente agora. E o seu também, porque vai ser preciso estratégias daqui para frente. Porque o como fazer às vezes complica, né? Então, pelo menos eu comecei a entender de como ajudar as pessoas pela minha dor, né? E pelo que eu via também, muitas pessoas fazerem muitos treinamentos, muitas formações, e não sabia como colocar em prática. Entendeu? E aí que sabe que 95% das pessoas que fazem treinamento de inteligência emocional, só 5% colocam em prática e realmente fazem acontecer. Ou seja, tem um 95% aí que não sabem colocar em prática. E eu sou o cara que ajuda a pessoa a falar, cara, eu quero fazer isso.
eu já fiz treinamento assim, 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 como é que eu faço? Aí eu vou lá e ajudo. E ajudo com clareza, com sistematizando, mas principalmente questionando algumas crenças e valores. Porque o perfeccionismo está ligado a isso. Né? Ele tem as raízes ligadas às crenças e valores, porque lá atrás alguém falou para ele que precisava ser perfeito. E se ele não fizesse bem feito, ele poderia ficar de castigo, ele poderia apanhar, certo? As pessoas não iam gostar dele ou dela, e aí o que acontece? Eu preciso fazer certinho, eu não posso errar. Às vezes que eu errei na prova, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eles brigaram comigo. Eu fiquei de castigo, fui penalizado por isso. Então agora, adulto, eu não posso fazer isso. O que as pessoas vão pensar se eu falar errado? Se eu gaguejar? Se eu der alguma informação? Será que tem alguém mais inteligente do que eu do outro lado? Será que, né? Olha quantas coisas a pessoa pensa se ela não se arriscar. E eu acho que, realmente, tem hora que você tem que ligar o foda-se. Sabe por quê? É que na hora que você define aonde você quer chegar. Você disse para você, eu não quero mais saber disso. Eu não quero mais ter sobrepeso, eu não quero mais sofrer, eu quero fazer algo diferente. Eu decidi, lá atrás, a não ser tímido, a deixar de ser para chegar onde eu consegui chegar. E agora eu falei assim, não, cara, eu preciso me reinventar. Se eu não me expor, as pessoas não vão me conhecer. E se eu não me conhecer, eu vou perder o bonde. O bonde, não o trem, né? O avião que está passando tão rápido. Eu já teria ficado, teria perdido 28 dias de pessoas me conhecendo. E o principal, de eu estar ajudando pessoas. Quantidade de pessoas que já falam assim, caramba, Elias, foi legal, a live foi muito boa, várias dicas. E isso é o objetivo, isso é o que interessa. Se eu não tivesse um objetivo claro, a gente não consegue mudar. E aí não muda por causa do medo. Não é verdade? E você precisou, Elias. E você precisou vender primeiro você para você mesmo, que é a coisa mais difícil de vender. Depois que a gente vende para a gente mesmo, que a gente ganha autoconfiança, a gente vende qualquer coisa. Eu vendi R$1 milhão de treinamento em um único dia. Ainda não era o meu treinamento, mas está no caminho de ser o meu. Entendeu? Exatamente por isso. Depois que eu me vendi, que eu ganhei essa autoconfiança, comecei a acreditar em mim e principal, me permitir ser vulnerável. Porque você é um homem experiente, você sabe disso. Tenho certeza que foi com os seus maiores erros que você aprendeu. Sim. Então... E a partir do momento que eu errei dos erros, que eu comecei a entender o que eu aprendi com meus erros, aí eu comecei a evoluir muito mais. Porque existe a opção, né, de você aprender com os erros e tem a opção de você se lamentar pelos erros. E aí você fica, quando você se lamenta, você fica preso lá atrás. E quando você fica preso lá atrás, você não anda, não tem jeito. Né? Enquanto você fica como vítima, não cresce. Não tem. Assume a responsabilidade, mata no peito e fala assim, eu que vou fazer diferente. Se eu não fizer diferente, ninguém faz. Minha amiga, considerações finais. A gente já está com 52 minutos. Recado para a galera aí. Muito obrigado. Mas considerações finais, porque o tempo está acabando. Não tem jeito, passa muito rápido, né? Gente, tá aqui. A consideração final tá no livro. Tá na Gaiola Emocional. Como eu me liberto? Não existe uma fórmula mágica. Mas uma coisa eu te garanto, que quanto mais você se conhece, quanto mais você olha para dentro de você, você encontra a liberdade, você consegue mudar os seus resultados. Não é fácil olhar para dentro da gente, para olhar coisas que aconteceram, olhar traumas, né? Olhar que a gente precisa mudar, tomar consciência disso. Não é fácil, não estou falando que é fácil. Só que não existe outro caminho para você se libertar de um monte de coisas do que se conhecer. Se você vier para minha casa agora, Elias, você vai colocar no Waze, ou o Uber vai te trazer, mas precisa saber onde você está para você ir para outro lugar. Então, tá aqui, ó. Tá dentro do nosso inconsciente, dentro do nosso Self-2, e isso vai te ajudar a tudo. A mudar o foco, controlar a ansiedade, tudo. Então, meu amigo, gratidão. Eu espero ter ajudado o pessoal que está aí. Tá? Foi um prazer estar com você. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez.
Foi incrível, você deu muitas dicas, muita coisa boa, eu anotei várias coisas aqui, eu tenho certeza que as pessoas vão compartilhar também. E quero te agradecer. Muito obrigado por tudo. Eu quero deixar aqui um convite, que eu estou fazendo uma campanha para ajudar as pessoas que estão passando necessidade. E aí eu criei um e-book. Esse e-book custa R$5, e todo o dinheiro que eu arrecadar com essa venda desse e-book eu vou comprar de cestas básicas para dar às pessoas carentes aqui das comunidades aqui perto. Então, eu acho que é uma forma de ajudar diretamente quem está precisando. E assim, amiga, cara, muito obrigado. E eu tenho que marcar a gente, Vamos porque encontrar pessoalmente, abraçar. Dá um abraço na Rose, nas meninas para mim, tudo de bom. Vocês sabem que vocês moram no meu coração. Obrigado. Vocês também, têm todo carinho especial. Daqui a pouco vai passar, tá bom? Valeu, amiga. Quer deixar algum recado? Gratidão, Elis. Oi? Quer deixar algum recado? Não, gente, siga o coração, pensa na mente e segue lá quem não segue, @Gilmara Rocha Oficial. A gente tem muito conteúdo e muita coisa para ajudar. Eu lembrei de uma coisa aqui rapidinho. Antes da gente ir embora, galera, tudo isso que a Gilmara falou é muito importante, mas provavelmente sozinho você não vai conseguir mudar. Você vai precisar de um apoio de alguém, de preferência a um profissional dentro daquele segmento que você quer agir. Então, se você identificou que você quer melhorar em determinada situação, quem é o profissional que pode te ajudar? Porque ele vai ter ferramentas, ele vai ter um histórico. Porque sozinho você vai ficar patinando. Dificilmente você vai conseguir. Porque eu não conheço ninguém que tenha conseguido reverter ou questionar as crenças que estão enraizadas lá atrás. Sozinho eu não conheço ninguém. Você conhece alguém, Gilmar? Ninguém lê o rótulo da garrafa estando do lado de dentro. E é muito perigoso você decidir quem vai te mentorar, quem vai te modelar. Durante muito tempo, eu tinha as empresas e eu ficava querendo a aprovação da minha mãe, que é concursada, para empreendedorismo. Então, se eu preciso de planejamento estratégico, busco Elias. Eu preciso de controle emocional, busca Gil, busca outras pessoas, busca gente que já fez aquilo que você precisa fazer. Né? Elias, eu vou pedir dica de relacionamento amoroso para uma pessoa que está com um monte de problema no relacionamento dela. Não, vou pedir o Elias, está casado há 30 anos. Né? Então é meio incongruente, a gente fica aí deixando se intoxicar com a opinião que todo mundo quer dar na nossa vida. É verdade. Amiga, agora foi. Tá bom? Beijo, um abraço aí. Gente. Gratidão. Você também. Gratidão aí. Pessoal, um abraço aí. Quem quiser depois fazer algum tipo de comentário, faz e eu passo para a Gilmar, tá bom? E acompanha a gente aí. Um abraço. Tchau. Valeu.